Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Então, continuando nas indicações de CDI, a gente já viu aqui as indicações de CDI na prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que teve morte súbita abortada. Então, esse é um pouco mais fácil da gente indicar o CDI, porque uma vez que o paciente já teve um evento arritmogênico fatal e foi reanimado e conseguiu ali voltar, é muito mais fácil a gente indicar o CDI nesse perfil do paciente. Agora, vamos passar para a indicação de CDI no contexto da prevenção primária, ou seja, aquele paciente que nunca teve evento prévio, que nunca teve uma morte súbita abortada. Então, quando a gente fala em prevenção primária nesse contexto, a gente tem alguns componentes. Primeiro é a avaliação do paciente com disfunção ventricular. E quando a gente fala de disfunção ventricular, basicamente a gente divide em duas etapas. Seria o paciente que tem disfunção ventricular de etiologia isquêmica e o paciente que tem disfunção ventricular de etiologia não isquêmica. Então, vamos ver as indicações do CDI no paciente com disfunção ventricular de etiologia isquêmica inicialmente, da onde sai a evidência para a gente indicar o CDI nesse perfil de paciente. Então, tudo começa no estudo MADIT-1, foi um estudo aí publicado em dezembro de 96 no New England Journal of Medicine. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, e foram avaliados 196 pacientes que tinham cardiomiopatia isquêmica com taquicardia ventricular não sustentada, assintomáticos, disfunção ventricular importante, fração de ejeção abaixo de 35, que estavam em classe funcional 1 a 3. E também existia um subgrupo de pacientes que também tinham TV ao estímulo eletrofisiológico. Então, esses pacientes foram randomizados para terapia convencional versus CDI, 101 pacientes na terapia convencional, que basicamente era anti-arritmogênico, e o paciente CDI, 96 pacientes. Foi feito um follow-up de 27 meses e foi evidenciado, então, uma mortalidade no grupo CDI muito menor do que a gente avaliando pacientes com a terapia convencional. Então, teve uma redução de risco relativo de 54%, com uma redução de risco absoluto de 15% e um NNT de 7%, ou seja, eu precisei colocar o CDI em 7 pacientes para que um tivesse o benefício dessa intervenção. Então, aqui surgiu, inicialmente, a luz aí para a indicação do CDI em paciente com cardiomiopatia isquêmica em prevenção primária. Outros estudos foram do mais robustez a esses achados inicialmente encontrados no MADIT-1, que foi o estudo MUST. Foi um estudo também publicado em 2000, em junho de 2000, onde a gente avaliou aqui. Era um estudo multicêntrico, prospectivo, também sem cegamento, com N um pouco maior, 704 pacientes, com DAC estabelecida, com presença de TV ou TVNS, ou TV não sustentada, no caso, ao estudo eletrofisiológico, também com disfunção ventricular com fração de ejeção abaixo de 40 e classe funcional de 1 a 3. Igualmente, foi randomizado terapia convencional versus CDI, num follow-up aí de 39 meses, e a mortalidade também no grupo CDI foi inferior quando comparada a mortalidade no grupo antiarrítmico, também 24% versus 55%, com um P aí extremamente significativo. Então, o MUST voltou a dar a robustez essa indicação de CDI no paciente com miocardiopatia isquêmica e disfunção ventricular importante. Seguindo, a gente teve a outra série do estudo MADIT, que foi o MADIT-2, onde esse sim a gente teve um estudo maior, né? Foi um estudo que foi publicado em março de 2002, também no New England. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, com NA de 1.232 pacientes com cardiomiopatia isquêmica, com infarto com mais de 30 dias. Então, antes de 30 dias, estava fora. A fração de ejeção era menor que 30 e aí envolvia todas as classes funcionais de 1 a 4. Randomizado, então, terapia convencional versus CDI, num follow-up de 20 meses, e a mortalidade, de novo, aqui no grupo CDI foi menor do que no grupo antiarrítmico, uma redução de risco relativo de 31%, uma redução de risco absoluto de 5,6% e um NNT de 18%. Então, mais um estudo reforçando que esses pacientes com cardiomiopatia isquêmica e disfunção ventricular talvez tivesse o benefício do CDI. Daí a gente teve o estudo Dynamics, que foi publicado também no New England em 2004, dezembro de 2004, onde esse foi um estudo multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, com 674 pacientes. E aqui qual é a diferença? Eram pacientes com infarto recente, infarto com menos de 40 dias. E aí, esses pacientes tinham fração de ejeção menor que 35. Então, o paciente tinha tido infarto, estava cursando com disfunção ventricular,
foi randomizado para colocar CDI do 6º ao 40º dia pós-infarto versus o tratamento convencional, num tempo de follow-up de 30 meses. O que aconteceu? Esse foi um estudo completamente neutro. Então, daqui do Dynamics, que vem a evidência que naqueles pacientes com história de infarto recente, não vale a pena colocar ainda o CDI, uma vez que toda essa prevenção de eventos possa ser secundária só ao estresse que o miocárdio, que o próprio infarto, a própria isquemia causou. Então, a gente tem que limpar aí, pelo menos depois de 40 dias, para avaliar se esse paciente continua tendo eventos arritmogênicos, seja eles induzidos no estudo eletrofisiológico, seja a presença de TVNS, TVS no Holter. Então, até 40 dias, a princípio, não trouxe benefício à luz do estudo Dynamics. E aí a gente teve mais um estudo que foi o SCID-HEFT, que foi publicado em janeiro de 2005, também no New England, onde esse também foi um estudo bem maior, foi um estudo randomizado, multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, avaliando 2.521 pacientes, e aí ele misturou tanto cardiopatia isquêmica quanto cardiomiopatia dilatada, com fração de ejeção abaixo de 35 e classe funcional 2 ou 3. Aí fez uma randomização para CDI, versus amiodarona, versus tratamento convencional, 1 para 1 para 1, um tempo de follow-up aí de 45 meses, e a mortalidade no grupo CDI foi também inferior quando comparada tanto à amiodarona quanto ao tratamento convencional, uma redução de risco relativo de 23%, uma redução de risco absoluto de 6,8% e um NT de 15%. Aqui, já um adendo para o próximo ponto que a gente vai conversar, o benefício absoluto dessa indicação, ela se deu muito mais às custas dos pacientes que tinham cardiomiopatia isquêmica, nem tanto às custas dos pacientes que tinham miocardiopatia dilatada. Por isso que existe essa divisão. E daqui a pouco a gente vai ver quais seriam as indicações do paciente com miocardiopatia dilatada. Mas a evidência que a gente tem, então, essa trajetória, fica mais ou menos assim. A gente tem, em 96, o estudo MADIT-1, e aí depois a gente tem o estudo MUST, depois temos o estudo MADIT-2, a gente tem o estudo Dynamics, que foi um estudo negativo, que avaliou o implante CDI até 40 dias do infarto, que não deu certo, e a gente tem o SCID-HEFT, que envolveu aí tanto pacientes que tinham miocardiopatia isquêmica quanto miocardiopatia dilatada, e a princípio o benefício maior foi às custas da população de cardiomiopatia isquêmica na indicação do CDI. Então, as evidências acabam sendo também uma classe, um grau de recomendação 1, nível de evidência A, especialmente para pacientes com miocardiopatia isquêmica, com infarto há mais de 40 dias, sem área isquêmica tratável, naturalmente, e que tem a fração de ejeção abaixo de 35, classe funcional 2 ou 3, e fração de ejeção abaixo de 30, classe funcional 1. Então, essa seria basicamente a evidência mais robusta à luz de todos os estudos que eu acabei de apresentar. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!